Eu peço para que vocês curtam, comentem para dar engajamento no vídeo, compartilhem e, se puder, republiquem, porque isso aqui é muito sério. Olha só o que eu vou mostrar para vocês, fica ligado aí. É isso aqui que a imprensa lavajatista, né, a imprensa que bateu tanto no STF ontem, que foi o dia todo, tá? Que o ministro Fachin se acovardou e quer mandar esse processo do Banco Master para a primeira instância. Se for para a primeira instância, meu amigo, eles vão enterrar tudo contra os governadores, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Ibanez Rocha, aquele Wilson Lima, todos eles, até mesmo contra o Alcolumbre que está no meio. Então a ideia é essa, da imprensa lavajatista que se uniu com uma imprensa bolsonarista, tá? Olha aqui, ó, Fachin indica que caso Master não deve permanecer no STF. É isso que a imprensa lavajatista quer, porque foi citada no caso e a Rede Globo recebeu 160 milhões do Banco Master. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Então, essa Andresa Matar aqui, que trabalha para o site do Metrópole, que o dono já foi preso por peculato, que é o Estevão, e foi solto quando o presidiário Bolsonaro era presidente, deu o indulto para ele, saiu com isso daqui, ó. O encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, do Master, tá vendo aí, ó? Aí ela diz que tem vídeo. Esse vídeo não tem nada, só tem ela falando sobre isso e mentindo, porque ontem mesmo ela foi desmentida pelo ministro Alexandre de Moraes. É outra mentirosa. É igual a Malu Gaspar, tá? Ó, estão tudo assim, Globo, até o canal do ICL me decepcionou, tá? Edu Moreira, decepção total. Eu já até não sigo mais o ICL, que se aliou à Globo. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês que saiu no site do Desmascarando. Desmascarou a Globo, a imprensa suja todinha, tá? Que tá assim com os bolsonaristas agora. Fica de olho aí, porque é interessante o que esse cara vai falar. Dia 27 de janeiro, assisti todos os programas, grade toda da Globo News hoje, eles descendo a lenha no STF, do começo ao fim. E eu já tirei algumas conclusões. Eu acho que, enfim, eu consegui entender qual que é o jogo que está sendo jogado aqui. Tá? Então acompanha o raciocínio, vamos lá. O caso do Master, oficialmente lá na Polícia Federal, o que está sendo investigado é isso aqui. Master comprou 6,7 bilhões de carteiras podres, não pagou nada e vendeu por 12 bilhões ao BRB. O BRB, Banco do Distrito Federal, controlado pelo bolsonarista Ibanez Rocha. Um outro detalhe importante é que o Ibanez, o BRB, passaram o ano inteiro de 2025 tentando comprar o Master. Você pegar tudo que estava podre, tanto de título podre, e jogar para dentro desse banco estatal. E essa investigação ainda tem uma franja, que teve a operação da PF na semana passada, que é a Rio Previdência, o órgão de previdência complementar dos servidores do estado do Rio de Janeiro, que fez um aporte gigabilionário em títulos do Master, em um momento em que já se sabia que o Master estava mal das pernas. Então, o escândalo do Master, oficialmente, é isso aqui. É isso que está sendo investigado na Polícia Federal, ponto final. A elite está no meio dos roubos. E a imprensa lavajatista se juntaram. E todos aqueles jornalistas lavajatistas estão de volta. São os mesmos que derrubaram a Dilma. Fica de olho aí nesse outro vídeo. Bem, bolsonaristas que voltaram no Bolsonaro lá em 2018, aí quando houve aquele rompimento entre o Sérgio Moro e o Bolsonaro, eles acabaram ficando com o Sérgio Moro e se desligaram um pouco ali do bolsonarismo. E é o seguinte, de quem que eu tô falando? Quem são essas pessoas? Todas essas que estão na foto. Essas são as pessoas que estão à frente agora desses ataques, dessa investida aí contra o Alexandre de Moraes, contra o próprio Toffoli e contra o Gilmar Mendes, tá? Então quem é? Andresa Matais, né, que tá à frente disso lá no Metrópolis. É a Malu Gaspar, principalmente. Tem nessa foto aí também o Felipe Moura, Brasil, que também tá envolvido com esse troço. E a gente vê também político, Alessandro Vieira. Era um bolsonarista em 2018, foi eleito ali no movimento bolsonarista. Depois, quando houve o rompimento com o Moro, ele rompeu com o Bolsonaro também. Então o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, esse grupo que vocês estão vendo na tela, pelo menos no primeiro momento ali, dá pra dizer que foi capitaneado pela Malu Gaspar, pelo menos ela foi a pioneira, mas depois o troço alastrou. Esse grupo decidiu que, olha, não, essa investigação do Master, pra olhar a fraude no BRB, pra olhar a fraude no Rio Previdência, pra mim isso não serve. O negócio do Master tem que ir pra cima do Alexandre de Moraes, tem que ir pra cima do STF. E agora, o ponto central da questão, para vocês perceberem que tá tudo armado contra os ministros do STF. Antes de ser ministro do STF, o ministro Dias Toffoli já tinha aquele resort, tá? E eles armaram tudo. Principalmente a Rede Globo, esse site do Metrópole que é bolsonarista, é um complô contra os ministros, justamente para os processos contra o Banco Master irem para a primeira instância e serem enterrados. Fica ligado aí que vocês vão ouvir uma notícia que deu até na Rede Globo, tá? Que aquele imóvel, que é aquele resort, antes de um ministro do STF, Dias Toffoli, ser ministro, ele já tinha aquele resort. Fica ali, presta atenção. Se vocês não entenderem, vocês voltem o vídeo aí. Pessoal, vai passando o tempo, a gente vai lendo matérias de vários veículos de comunicação. Então. E aí tem um achado aqui, uma matéria que tá no Globo, dia 25 de janeiro, anteontem, escrito pela Indara Freitas, que lá pro meio do texto, sem nenhum destaque, solta uma informação que, na minha opinião, é revolucionária. É uma informação central sobre tudo que tá acontecendo. Primo de Toffoli iniciou o empreendimento. O Tayaya Aqua Resort foi lançado em 2008 por Humberto Degani, primo de Dias Toffoli. Bem, por que essa informação é tão fundamental? Então quer dizer que a família Toffoli era dona desse empreendimento antes do Toffoli ser ministro do STF. E aí, a partir dessa informação, a gente se pergunta por que diabos, então, se deu tanta atenção para um empreendimento, para uma coisa que já era propriedade da família Toffoli antes dele ser ministro do STF. E a matéria, na medida que você vai lendo, você vai percebendo, é uma família que já tinha recursos, o pai do Toffoli, a avenida principal da cidade lá tem o nome do pai do Toffoli, porque o pai do Toffoli era uma figura, um grande empresário lá da região e tal. E aí, a gente começa a lembrar aquela questão do Metrópolis. O que teve a ver o Metrópolis colocar
um vídeo antigo do André Esteves abraçando o Toffoli lá no... Ou seja, qual que era a intenção disso? Se fosse um vídeo do Vorcar, faria todo sentido colocar isso. Mas um vídeo do André Esteves. Mas a intenção, aí vocês percebem que na verdade é um bombardeio. E o alvo em questão é o ministro Alexandre de Moraes, porque eles querem dar o impeachment do Alexandre de Moraes, porque se esses processos do Banco Master saírem do STF e for para a primeira instância, eles vão mirar o ministro Alexandre de Moraes para ser impeachmentado. Fica ligado nessa parte aí. Eles querem tirar o Toffoli da relatoria desse processo, jogar para um ministro, para um juiz de primeira instância e fazer com que esse juiz de primeira instância mude totalmente a direção desse processo. Ou seja, não quer saber negócio de Ibanez, com BRT, a história lá, nada, esquece tudo isso, Rio Previdência. É Alexandre de Moraes, quer saber de contrato do escritório que a mulher do Alexandre de Moraes foi contratada advogada do MAS. Colocar a carga nisso aí você faz o impeachment do Alexandre de Moraes, tá? E aí você, inclusive, consegue, eventualmente, reverter até, com a desmoralização do Alexandre de Moraes, você consegue reverter a condenação do Bolsonaro. Imagino, inclusive, que alguns mais ambiciosos enxerguem nessa campanha violenta contra o STF, essa desmoralização completa do STF que está sendo realizada desde dezembro do ano passado. Eu acho que alguns ambiciosos, que, inclusive, enxergam com razão que o Flávio Bolsonaro eleito em 2026, se isso acontecer, essa desmoralização do STF abre caminho, inclusive, pro golpe. Um golpe de Estado, o Flávio nomear a cúpula das três forças, dar um indulto pro Bolsonaro. Se o STF, por acaso, cancelar o indulto, julgar inconstitucional, os comandantes das três forças acionam o artigo 142 e, olha, o STF aqui, nós vamos reequilibrar os poderes e tira ali os poderes do STF por meio de um golpe. Inclusive, com o Jair Bolsonaro indultado, o Flávio poderia nomear, inclusive, o Jair Bolsonaro como ministro da Casa Civil e se tornar o presidente de fato do país em 2027, tá? E tudo isso aí, cara, é para proteger a imprensa que nos rouba, que tá no meio desse Banco Master aí, junto com os governadores bolsonaristas, que não são nem citados nos jornais do país, tá? Fica ligado aí, curte, comenta e bota para compartilhar esse vídeo. Tamo junto aí.